Olá, eu sou Victor Fontana e seja bem-vindo ao nosso curso de Teologia Paulina 2, no Seminário Jonathan Edwards. Se você não me conhece, eu sou o seu professor de algumas das disciplinas aqui no seu seminário, especialmente aqui na pós-graduação. Teologia Paulina 2 é uma delas. E esse vídeo que você está assistindo é uma espécie de, como eu posso dizer, uma antecipação do que você verá de fato do conteúdo de Teologia Paulina 2. Mas não subestime esse vídeo, porque esse vídeo talvez seja o mais importante que você verá. Por que eu digo isso? Nesse vídeo nós vamos explorar o conteúdo programático, ou seja, é agora que você vai ficar sabendo tudo que vai ser tratado nas aulas. A bibliografia, ou seja, é agora que você vai conhecer um pouco melhor o motivo pelo qual os livros que estão na sua bibliografia, os artigos que estão na sua bibliografia, são aqueles que ali estão. E, sobretudo, um método de avaliação, como que a gente vai trabalhar no método de avaliação. Então, nós vamos ler a ementa juntos e eu vou explicar por que a ementa é do jeito que é. E aí é o seguinte, anota aí para não esquecer. Eu quero que você veja esse vídeo com bastante atenção agora e, se possível, veja novamente depois de todas as aulas ministradas. Muito do que eu vou dizer a respeito da bibliografia aqui e agora ficará muito mais claro depois de todas as aulas. Então você vai poder aproveitar ainda melhor este conteúdo. Quando a gente, especificamente, falar da minha experiência, vai fazer uma pós-graduação, em especial uma pós-graduação fora, a ementa, a maneira como ela é constituída, e aquilo que o professor pode dizer a respeito da ementa, em especial em programas de pesquisa, são a parte mais valiosa do curso, porque é ela, a ementa, ao lado da orientação que o seu professor dará, ou melhor, o seu tutor dará, no caso de uma pesquisa, é por isso que você está pagando, não é propriamente pelas aulas que você está assistindo. Portanto, eu quero que você pense agora nessa ementa, na organização dela, no que diz respeito às orientações de pesquisa aqui, como é por isso aqui que você está pagando. As aulas são um complemento para você entender o que está aqui, nesse documento. Esse documento é o mais importante. É a elaboração desse documento, chamado ementa. A intencionalidade na elaboração desse documento chamado ementa. E o conteúdo que está nele, que vai validar tudo que você vai ver no curso. Tá? Então, vamos lá, vamos mais especificamente tratar do que a gente tem aqui na nossa ementa, o que a gente preparou. Então, começando pelo nosso conteúdo programático, serão 5 videoaulas, certo? Nessas 5 videoaulas, o que nós vamos tratar? A gente vai começar tratando do liberalismo alemão e como Paulo se situa entre os liberais. Quando eu falo de liberalismo alemão, eu estou falando do liberalismo clássico. O liberalismo per se, o que é o liberalismo de facto dentro do universo da teologia? O liberalismo de facto alemão, ele tem uma visão muito particular e influente da teologia paulina. E tudo que se desenvolve de teologia paulina a partir da década de 50, 60 do século passado, 1950, 1960, 1970, é de alguma maneira uma reação a esse liberalismo alemão, como nós vamos mostrar durante as aulas. Então, é importante que nós conheçamos o que é esse liberalismo alemão, em específico, como ele aborda a teologia paulina, para que então nós entendamos as reações recentes a essa escola, em especial a escola de Tübingen. Ok? Então, nessa primeira aula, a gente vai falar do Paulo desenhado, do Paulo descrito. Presta atenção nessa palavra, no Paulo descrito. A gente vai usar muito a palavra descrição nesse curso. O Paulo descrito pelo liberalismo alemão. Essa é a nossa primeira aula. Depois disso, nós vamos tratar do nomismo pactual, que é a reação mais influente ao liberalismo alemão. O
que é nomismo pactual? Nomismo pactual, você vai ver durante a aula com maior profundidade, mas é a resposta que mais tarde ficaria conhecida como a nova perspectiva sobre Paulo. Não é a nova perspectiva sobre Paulo per se, mas é o alicerce sobre o qual se estrutura a nova perspectiva. Nessa segunda aula, como o nomismo pactual é a reação mais forte e influente ao Paulo desenhado pelo liberalismo alemão, nós vamos abordar o nomismo pactual em grande profundidade e também algumas das suas principais críticas, tá? Então, primeira aula, liberalismo alemão, segunda aula, nomismo pactual, alguma coisinha da nova perspectiva sobre Paulo. Na terceira aula, nós vamos estudar o desenvolvimento das novíssimas perspectivas sobre Paulo. Como movimentos recentes, atuais, abraçam, desenvolvem e reagem à nova perspectiva sobre Paulo e ao nomismo pactual, de modo crítico, seja descartando o nomismo pactual e a nova perspectiva, ou de modo crítico, lapidando o que a nova perspectiva sobre Paulo trouxe. E a isso nós estamos chamando aqui de novíssimas perspectivas sobre Paulo. Essa é uma terminologia meramente didática que a gente está adotando para o nosso curso, só para se referir ao que são os estudos da última década a respeito desse tema. Não existe uma terminologia própria para tratar do desenvolvimento da história da recepção tão recente assim de Paulo. Então, nós estamos aqui didaticamente adotando a terminologia novíssimas perspectivas sobre Paulo, em especial aquelas perspectivas que, de certa maneira, recebem a nova perspectiva de maneira, como eu posso dizer, recebem de maneira calorosa a nova perspectiva, que são welcoming, eu estou tentando buscar a palavra para dizer isso, mas de maneira hospitaleira, recebe bem a nova perspectiva e apenas a lapida, ou então um pouco mais crítica. A gente vai tratar desses desenvolvimentos muito recentes, que já não é mais James Dunn, que já não é mais N.T. Wright, é o que tem de mais recente aqui. Na quarta aula, nós veremos a substituição penal e como defendê-la. E aí nós abordaremos a reação mais séria, ou a reação mais intensa, em relação à nova perspectiva, em especial ao pedaço da nova perspectiva que toca na teologia reformada, na substituição penal. E nós veremos, entre os teóricos mais recentes e mais sofisticados, como a substituição penal pode ser defendida. Essa será a nossa quarta aula. Na quinta aula, nós vamos estudar Paulo sob abordagens sociocientíficas. Nem só de nova perspectiva e antiga perspectiva vive a teologia paulina. O que Paulo teria a dizer, de acordo com a pesquisa recente, a respeito de políticas ambientais, o que Paulo teria a dizer a respeito de desigualdade, o que Paulo teria a dizer a respeito do império. As abordagens sociocientíficas de Paulo geralmente repousam nesse tipo de questionamento, nesse tipo de inquérito. E nós vamos olhar um pouquinho, tocar por cima do que são essas abordagens sociocientíficas, de modo que ao fim do curso, ao fim dessas 5 aulas, você possa entender as principais correntes interpretativas do pensamento paulino a partir do século XIX, começando lá no liberalismo alemão, e como ele se desenvolve durante o século XX, passando pela nova perspectiva, o nomismo pactual, como a nova perspectiva ela é abraçada ou negada, e chegando a um pequeno panorama das principais discussões a respeito de Paulo, agora, no século XXI. O objetivo é apresentar e interagir com essas correntes mais relevantes, porque quando a gente fala de Paulo, tem muita corrente, então a gente vai discutir
vai interagir, vai dialogar apenas com as correntes que são mais impactantes no campo da interpretação da teologia paulina, trazendo a você literatura de ponta no campo. O que eu quero dizer com literatura de ponta no campo? Você vai ter acesso à literatura e a um breve comentário nos vídeos de ponta, ou seja, aquilo que existe de mais técnico no momento a respeito desse assunto. Essa é a ideia do curso, tá? Para isso, a gente vai passar por bibliografia básica e bibliografia complementar, que é fundamental que você leve a sério. Vamos falar aqui da bibliografia básica e obrigatória, ou seja, isso é leitura que deve ser feita até o término deste curso, antes da sua prova. Muito bem. O que eu exigirei? O que nós estamos exigindo? A leitura bíblica das cartas de Paulo integralmente ao menos 2 vezes. Se você vai interagir com Bíblia, é bom que você leia e conheça a Bíblia. Ao menos 2 vezes, eu quero que você leia todas as cartas do apóstolo Paulo, de Romanos a 2 Timóteo, tá? Tito, né? Quero que você leia tudo que Paulo escreveu no texto bíblico, pelo menos 2 vezes. Pelo menos 2 vezes. Uma delas pode ser numa versão que você geralmente usa. A segunda, eu quero que seja com uma versão com a qual você não tenha familiaridade. Nunca tenha lido, ou tenha lido só aqui e ali. Existem versões recomendadas para este exercício. Se você vai ler na língua portuguesa, quais são as versões que nós recomendamos para a leitura? Almeida século XXI, revista e atualizada, revista e corrigida, Nova Almeida atualizada, NVI, nova versão internacional, NVT, nova versão transformadora, Bíblia de Jerusalém, King James atualizada e tradução ecumênica brasileira. Uma das leituras terá que ser nesse primeiro grupo. A segunda leitura pode ser em qualquer uma dessas, ou na linguagem de hoje, ou na mensagem. Mas você não vai fazer a leitura na linguagem de hoje e na mensagem, as duas, ok? Você vai pegar uma tradução que seja uma tradução mesma e não uma versão, como é a mensagem, certo? E a outra você pode usar a linguagem de hoje ou a mensagem se você quiser. Minha recomendação, use 2 traduções que são um pouco diferentes uma da outra. A mensagem vai ser sempre muito diferente das outras. A linguagem de hoje vai ser sempre muito diferente das outras. Então elas servem para esse tipo de exercício. Agora, o que eu faria? Eu estou deixando uma certa liberdade para você, mas eu vou dizer o que eu faria nessas 2 leituras. Eu leria a revista atualizada e a NVI. Eu tenho familiaridade com as 2. Eu tenho, você talvez não. Né? Então, se você não tiver familiaridade, se você tiver familiaridade com a NVI, leia a revista atualizada e a NVT. Mas, ou se você tem familiaridade com a NVI, leia uma Bíblia de tradução mais formal. Então, lê a NVI e, sei lá, a revista atualizada, ou a revista corrigida, ou a Nova Almeida atualizada, sei lá, tá? Mas tente ler Bíblias que são diferentes umas das outras. Por que eu estou indicando esse exercício? Primeiro, porque você tem que conhecer o texto, né? Então, se vai fazer teologia paulina, você tem que ler o texto de Paulo. Esse é o primeiro motivo. 2 vezes é muito pouco. 2 vezes é muito pouco. Por que eu estou pedindo uma segunda leitura numa versão que você não está muito acostumado? Pelo seguinte motivo. Eu quero que você perceba coisas que talvez hoje já passem despercebido para você na leitura do texto. Talvez uma leitura
se você lê bastante o texto e sempre na mesma versão, coisas importantes do texto acabem passando despercebidos porque você já está viciado naquela leitura. Sacou? Então eu quero que você tenha a oportunidade de descobrir coisas novas só porque de repente você pegou uma leitura numa tradução diferente. Outro motivo é o seguinte: eu quero que você perceba como diferentes pessoas resolveram diferentes traduções. Agora, se você quiser levar esse exercício mais adiante, a minha recomendação é que você leia em língua portuguesa a primeira leitura, e se você tiver uma Bíblia interlinear ou o domínio do texto grego, faça a segunda leitura no texto grego. Minha recomendação: existem alguns textos. O texto gratuito da Sociedade de Literatura Bíblica, SBL-GNT, Society of Biblical Literature, Greek New Testament. Isso aqui é gratuito. Tá? Isso aqui é gratuito. Você pode ler gratuitamente. Ah, não, mas eu tenho Novo Testamento grego em casa. Bom, qual? Se for o BS4, o BS5, Nestle Aland, 27ª edição, ou Nestle Aland, 28ª edição, tá ótimo, leia em grego, fantástico, vai fazer um baita exercício. Se quiser pegar uma interlinear, também é recomendável. Ah, a minha interlinear é no texto majoritário. Tudo bem, não tem problema, mas não é o que eu mais recomendo. Beleza? Estou dizendo isso só porque tem uma interlinear com texto majoritário em língua portuguesa, que é bem distribuída, tem muita gente que compra. Tudo bem, pode usar, não tem problema nenhum. Tá? Se você for ler em inglês, a minha recomendação é a Net Bible, em especial com as notas de rodapé. Tá? A minha recomendação é a Net Bible, em especial com as notas comentando as traduções. Tá? Mas você pode ler a NIV. A outra recomendação é a tradução mais usada em ambiente acadêmico. A tradução para a língua inglesa mais usada em ambiente acadêmico é a NRSV, a New Revised Standard Version. Então, pode usar essa, ou a English Standard Version também é interessante. Pode, de repente, experimentar The Message como segunda leitura. Por último, não está aqui na ementa, mas vou mencionar, vai. Se você quiser ler em francês, tem o domínio do francês, a única que eu indicaria para você fazer isso seria a Bíblia de Jerusalém, tá? A Bíblia de Jerusalém, mas em francês, levando em consideração as notas de rodapé, também seria um exercício interessante. Bíblia de Jerusalém é uma coisa que vale a pena. Vamos então, essa é a literatura obrigatória do texto bíblico, que já é bastante. Vamos então aos livros, certo? O que é importante você ler aqui? Livros e artigos, tá? Nós temos aqui, então vamos pegar aqui, separar certinho isso. Livros e artigos. Tá? Nós temos aqui John Barclay, Paulo e o Dom, editora Paulus, de 2018. Por que eu quero que você leia esse livro? Por que esse livro é importante? Esse livro, ele apresenta para você o mais abrangente estudo sobre a teologia da graça em Paulo que existe disponível. Tá? Então, você pode concordar com o que está escrito lá, você pode discordar. Mas do que existe em literatura em língua portuguesa, essa é a literatura técnica mais importante que a gente tem hoje. Então, precisa ser lido. Você não pode sair de um curso de teologia paulina dentro de um ambiente de pós-graduação e não passar pelo John Barclay. Daqui 10 anos você vai dizer, eu estudei com Vitor Fontana, tal, e aí vão perguntar para você, então você leu Paulo e o Dom? Aí você fala, não. Eu falo, pô, mas como que você estudou com o Vitor e não leu Paulo e o Dom? Eu não quero passar essa vergonha. Então, você precisa
ler o Paulo e o Dom. E qual é o exercício que eu quero que você tenha em mente quando você for ler esse livro do Barclay? É o seguinte, eu quero que você perceba como ele interage com as fontes primárias, ou seja, com aquilo que está no primeiro, no segundo século. Quando ele coloca ali notas de rodapé, quando ele baseia aquilo que ele está escrevendo, como que ele está interagindo com aquelas fontes primárias. Quero que você perceba a diferença que existe entre uma literatura técnica desse tipo e a literatura típica que a gente lê, geralmente, num ambiente devocional, para a igreja ou de igreja, embora isso seja extremamente útil para a igreja também, tá? Esse livro do Barclay é. Mas eu quero que você perceba a distância que existe entre uma coisa e outra. O tipo de território que você está pisando quando você começa a entrar na literatura acadêmica. O Barclay vai proporcionar isso. Além da literatura do Barclay, nós temos a leitura para você do Samuel Vollenweider, que é um suíço. O artigo dele está em português. Se chama Paulo entre Exegese e História da Recepção. Está dentro de um livro chamado Paulo, uma Teologia em Construção, editado pela Loyola, publicado em 2011. Se não me engano, o último artigo do livro, se não me falha a memória. Esse livro é fantástico, mas duro. O que eu quero dizer com isso? É um livro de autores, na sua maioria, de escolas críticas. Se você quer entender em que pé que está a pesquisa paulina na academia, em especial na Europa, esse é o livro. Esse artigo em especial, ele é um pouco mais tranquilo e ele vai te dar um panorama do que está acontecendo com Paulo, com a teologia paulina nos últimos 100 anos. Vai te mostrar um pouco disso. Por isso que eu estou pedindo ele. Agora, você quer saber? Você fala assim, não, eu quero ir para um mestrado em Paulo, eu quero ir para um doutorado em Paulo. Você quer saber de onde tirar boas ideias de dissertações e teses? É esse livro aí, ó. Paulo, uma Teologia em Construção. Você vai encontrar um monte de coisas que não são convencionais de se falar na igreja? Vai. Gente questionando a autoria paulina de algumas cartas, vai ter coisas desse tipo, mas você quer saber onde a academia está, inclusive quer saber quem que você tem que desafiar, esse é um bom livro para se ler nesse sentido. Outro artigo que eu estou pedindo é um artigo do Simon J. Gathercole, que é professor de origens do cristianismo na Universidade de Cambridge. Ele é um dos principais acadêmicos do Novo Testamento do mundo hoje. Cambridge não é qualquer escola. E ele escreve esse artigo aqui chamado Justified by Faith, Justified by His Blood, The Evidence of Romans 3:21 to 4:25. Esse artigo aqui, o Simon Gathercole, ele liberou para qualquer pessoa ler, tá? Ele está dentro de um livro que é outro livro fundamental, principalmente para nós evangelicais, na teologia paulina. O livro é Justification and Variegated Nomism, a gente ainda vai falar bastante dele no curso, desse livro aqui. O livro é editado pelo D.A. Carson, figurinha carimbada e conhecida no mundo evangélico, pelo P.T. O'Brien, menos conhecido e com alguns probleminhas de currículo, e o M.A. Seyfried. Esse livro é a melhor resposta evangélica à nova perspectiva sobre Paulo. É a mais elegante, é a mais sofisticada. E o Simon Gathercole escreve um dos artigos que ele disponibilizou. Então, esse artigo é de acesso gratuito para quem quiser. Tá? Então, aqui você vai estar com possivelmente o melhor de dois defensores da justificação forense no dia de hoje, da substituição penal. Simon Gathercole é um de dois. Quem é o outro? Stephen Westerholm é o outro. Nós vamos falar dele daqui a pouco.
E aí nós entramos na bibliografia complementar. Matthew Bates, Salvation by Allegiance Alone, representante dessa novíssima perspectiva sobre Paulo. Vamos falar dele. Vamos falar dele em aula. Günter Borkham. Olha só, precisa de uma correção aqui. Vamos lá, esqueci do primeiro nome dele. Günter Borkham. Paulo, Vida e Obra, editado pela Academia Cristã no ano de 2009, traduzido, né? Esse livro é mais antigo, em língua alemã, tá? Günter Borkham, vamos falar dele na nossa primeira aula. Douglas Campbell, Luke Timothy Johnson, Mark Nanos e Thomas Schreiner, um importante reformado, Thomas Schreiner, 4 visões sobre o apóstolo Paulo, da série Counterpoints. Essa série é uma das melhores coisas que existe na literatura evangélica para temas polêmicos. Eles chamam diferentes autores com diferentes posições e botam os caras para discutir. É excelente. E aqui você vai ter 4 visões a respeito do apóstolo Paulo. Excelente material, com Douglas Campbell trazendo um Paulo mais apocalíptico, Luke Timothy Johnson, uma visão talvez um pouco mais romana, Mark Nanos, com uma visão judaica, uma abordagem judaica de quem foi Paulo, e o Thomas Schreiner trazendo a visão reformada. Já citamos volume 1 e volume 2 de Justification and Variegated Nomism, do Carson, Bryan e Seafried. Literatura super importante se você quer uma visão crítica da nova perspectiva sobre Paulo. Jimmy Dunn. O pessoal lê James Dunn, mas todo mundo na academia o chama de Jimmy Dunn. Doravante chamarei ele de Jimmy Dunn também. A nova perspectiva sobre Paulo, uma coletânea de artigos do Jimmy Dunn. Quer conhecer a nova perspectiva pela ótica de quem a propõe? Esse é o livro. Academia Cristã, 2011. Neil Elliott, A Arrogância das Nações, a Carta aos Romanos, a Sombra do Império. Como é a literatura sociocientífica, em especial a ideologia anti-imperial de Paulo? Quem propõe isso? Neil Elliott. Com um ferramental muitas vezes complicado para a gente. A gente vai fazer críticas ao Neil Elliott na nossa última aula. Troels Engberg Pedersen. Muito do nosso curso vai estar concentrado em situar Paulo como judeu ou Paulo no ambiente clássico. Assim como quem fez teologia lucana comigo, a gente teve essa discussão de como que você pega a literatura hebraica que Lucas aborda e como que a gente posiciona Lucas no ambiente clássico grego. A gente vai fazer isso nesse curso também. Paulo é judeu, Paulo é grego, como que ele interage com essas coisas. Para quem quer uma abordagem a respeito do lado helenístico, do lado grego, do lado clássico de Paulo, a grande referência hoje é o Troels Engberg Pedersen. E esse livro, Paul and the Stoics, é o principal deles, no qual o Pedersen ele situa Paulo entre os filósofos populares. Pedersen não é o único, mas é um dos mais importantes, se não o mais importante da atualidade. Tem um tão importante quanto ele, um pouco mais antigo, a gente vai mencionar daqui a pouco. Mas você quer fazer uma pesquisa da relação de Paulo com a filosofia grega, você vai ter que passar pelo Troels Engberg Pedersen, por isso ele está aqui na nossa bibliografia. Paula Fredriksen, Paul the Pagan's Apostle, quer saber o que um acadêmico judeu pensa a respeito de Paulo e situa Paulo entre os rabinos, ou entre a literatura rabínica posterior, ou entre a literatura tanaítica do seu período, Paula Fredriksen é uma das pessoas que faz isso com excelência. Como eu já mencionei, Simon J. Gellercole, além do artigo da literatura obrigatória, nós temos um livro aqui na bibliografia complementar, Defending Substitution, a defesa da substituição. Tá? Ou seja, uma visão mais
protestante do apóstolo Paulo. Beverly Gaventa, nos ensinando a ler Romanos um pouco melhor. Michael Gorman, mais um das abordagens contemporâneas de Paulo, uma abordagem mais apocalíptica. Nijai Gupta, novíssima perspectiva sobre Paulo, em especial analisando como Paulo utiliza o vocábulo pistis, que corresponde à fé, e os seus e as palavras da família pistis, né? O verbo pisteu, por exemplo, né? Como que funciona isso? É fé, fidelidade? Quando a gente olha a literatura grega, como que esse vocábulo ele é utilizado? Enfim, literatura importantíssima e super relevante. Morna Hooker, From Adam to Christ, uma das principais pensadoras paulinas. David Horrell, outra abordagem sociocientífica. Richard Horsley, Paulo e o Império, outra abordagem sociocientífica. Robert Jewett, outra abordagem sociocientífica. Joshua Jipp, novíssima perspectiva sobre Paulo. Se você quiser, é mais um desses caras. Esse de uma abordagem bastante evangelical e simpática à teologia reformada. Richard Longenecker, quer pegar outro elegante defensor de um Paulo mais reformado, Longenecker é um desses caras, tá? Ah, sim, eu pulei o Bruce Longenecker e eu pulei o Ernest Käsemann. Käsemann a gente vai falar na nossa primeira aula. O Bruce Longenecker é uma abordagem mais sociocientífica também, aula 5. Richard Longenecker é outro Longenecker, ele tem uma visão aí um pouquinho mais próxima da nossa reformada. Lembra que eu falei que eu ia dizer de outro cara que situa Paulo entre os filósofos, em especial entre os estoicos? Abraham Malherbe é outro cara importante nesse sentido. Para uma visão católica romana, Jean-Louis Martin, ou Martin, se você quiser, Theological Issues in the Letters of Paul, tá? Como que a nova perspectiva se adapta ao evangelicalismo norte-americano? Scott McKnight. Nós temos também Scott McKnight falando de a abordagem do estudo do Novo Testamento na sua atualidade em parceria com Nijai Gupta. Ambos são professores do Northern Seminary, que é um seminário evangélico nos Estados Unidos. Se você quiser outro autor para descrever a questão histórica do desenvolvimento da teologia paulina nos anos recentes, ou no século XX, nós temos Stephen Neill, The Interpretation of the New Testament. John Piper, O Futuro da Justificação, que é uma paulada evangélica na Nova Perspectiva, tem isso, mas tem aqui também a resposta, Justificação, do N.T. Wright, certo? O livro mais importante da bibliografia complementar é esse aqui, ó. Paul and Palestinian Judaism. Esse é o livro que muda o roteiro dos estudos do Novo Testamento no século XX. Love Sechrest, A Former Jew, Paul and the Dialectics of Race. Esse é um livro interessante para se colocar em diálogo com Alan Segal, Paulo o Convertido, Apostolado e Apostasia de Saulo Fariseu. Uma perspectiva mais judaica do Alan Segal e uma perspectiva que entende uma conversão mais radical do Love Sechrest. 2 livros para serem colocados em diálogo um com o outro. Francis Watson, uma crítica à nova perspectiva sobre Paulo de uma vertente mais anglicana. Stephen Westerholm, que eu citei com Justification Reconsidered, que é um outro defensor da justificação no seu modelo mais forense, assim como Simon Gathercole, nós temos aí o Stephen Westerholm, uma boa leitura. E aqui nós temos os 3 livros importantes do N.T. Wright sobre esses assuntos relativos a Paulo. O que você vai fazer com a literatura complementar, com a bibliografia complementar? Não vai comprar absolutamente nada. Você vai pegar esses livros, se você tiver domínio da língua inglesa, eu estou imaginando que você tenha, se você está interessado em comprar, certo?
Você vai pegar e vai entrar no Google Books e vai ver o que tem aberto desses livros aqui. E vai dar uma olhada no índice, na introdução. Introdução, o autor diz a que ele veio. E você vai saber do que o livro se trata. Se te interessar, você pode comprar se você quiser. Mas, a priori, não é para você comprar nenhum desses livros. Ah, tô mais interessado ainda, procura por uma resenha acadêmica, em uma revista acadêmica de um desses livros. A maioria deles tem, se não todos, aqui. Talvez essa série Counterpoints, o Four Views on the Apostle Paul, não tenha uma resenha acadêmica sobre ele. Talvez, por ser um livro um pouco mais popular, tá? Mas, de maneira geral, você vai encontrar. Então, não compre esses livros. O que eu quero é que você olhe para eles, dá uma lidinha na introdução, no Google Books, às vezes na própria Amazon, você consegue dar uma espiadinha dentro deles, mas só compre se você, depois de ler a introdução, se interessar pelo assunto, tá certo? Isso daqui, essa leitura dessa ementa e o conhecimento desses autores é o que vai te dar pano para manga para ter um panorama de tudo que está sendo discutido a respeito do assunto hoje na academia, ou pelo menos as coisas mais relevantes. E se eventualmente você quiser levar esse estudo adiante, fazer um mestrado e um doutorado, é a partir dessa ementa aqui que você vai encontrar temas para dissertação, para tese, coisas desse tipo, tá bom? Isso daqui é a coisa mais importante que você tem que conhecer. Volte a esse vídeo depois das 5 aulas, tudo aqui vai fazer mais sentido, tá bom? Eu vou ficando por aqui, até a próxima.